Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Mais um episódio nosso da Infecto Master. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os erros comuns no manejo das infecções bacterianas agudas. Eu sou o professor Abidão Caraui, para quem não me conhece, eu sou médico, infectologista, intensivista, e nós estamos aqui nesse perfil sempre publicando lives e conteúdos focados para ajudar você, colega médico e colega médico, a diagnosticar e tratar todos os seus pacientes com infecção bacteriana aguda. E hoje, que não é diferente, a gente vai falar um pouquinho sobre esses erros que ocorrem frequentemente no manejo de infecções bacterianas agudas. Fique à vontade, se quiserem colocar informações aqui no chat, a gente vai acompanhando vocês. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, vocês podem colocar aqui, a gente está à disposição para responder também com vocês, tá bom? Queria lembrar vocês que nesse perfil a gente tem divulgado sempre conteúdos relevantes em relação ao manejo de infecção bacteriana agudas, né, que é um tópico que nós selecionamos para poder conversar com vocês sempre, com conteúdos em lives e conteúdos com vídeo curtos que nós publicamos semanalmente para a nossa comunidade, para nossas pessoas que estão em volta aí trabalhando com isso. Eu queria lembrar vocês que esse conteúdo, ele não é para pessoas que não sejam médicas. Então a gente não está desenvolvendo esse conteúdo para pessoas não médicas nesse primeiro momento. Então, esse conteúdo ele é feito para médicos, principalmente médicos e médicos residentes, porque são conteúdos focados na prática do dia a dia, na prática profissional nossa, como médicos que fazem diagnóstico e tratam os pacientes no dia a dia. Outro ponto importante é que nós temos focado muito em tentar ajudar vocês, né, colega médico, colega médica, a tentar melhorar o seu diagnóstico, melhorar o seu tratamento nesses pacientes com infecção bacteriana aguda. A gente sabe que quando nós estudamos na faculdade, muitas vezes o conteúdo nosso dentro da faculdade não nos prepara de maneira muito tranquila para lidar com os pacientes no dia a dia, na emergência, na enfermaria, no consultório. Eu acho que você também percebe isso, né? Você como médico, como colega meu ou médica, colega meu de profissão, você sente isso diretamente, essa falta, né, de manejo, às vezes, no dia a dia da prática médica para tratar esses pacientes com infecção. Então a ideia é que a gente possa tentar, em cada momento nosso aqui, de aula, de live, que seja, ou de um vídeo curto, tentar ajudar você a se qualificar cada vez mais e ter mais estrutura para poder diagnosticar todos os seus pacientes com infecção aguda bacteriana. A gente considera a infecção aguda bacteriana como sendo a mais importante. Então vamos comentar um pouquinho de alguns pontos que são erros muito comuns na nossa prática de manejar pacientes com infecção bacteriana aguda. Eu separei alguns tópicos, eu vou falar de alguns deles. Claro que é uma live, a gente não vai conseguir esgotar o tema, mas vai ser interessante porque eu vou separar tópicos que são mais ou menos picantes no dia a dia. Um deles que eu acho bastante interessante, e a gente escuta muito no dia a dia, é quando você, colega médico, e está na emergência, ou a médica, colega minha que está na emergência, recebe um doente com infecção aguda, ou na enfermaria, ou na UTI, e você vai tratar ele com antibiótico. Muitas vezes você ouve falar que você está dando antibiótico de amplo espectro, e você chama isso como um termo bastante popular, entre aspas, é um tiro de canhão. Já ouviram falar isso, né? Então, esse tiro de canhão, entre aspas, é uma nomenclatura que muitos colegas acabam utilizando para dizer que você está dando muito antibiótico, ou um antibiótico muito potente, entre aspas, para uma infecção do doente. Por que eu considero isso como um erro crasso, um erro assim, significante para nós? Porque o conceito não está adequado. Na hora que a gente fala que a gente deu um tiro de canhão naquele manejo antibiótico para aquele paciente, ele está querendo dizer que ele está dando um antibiótico de enorme espectro para uma infecção que você não considera tão relevante. Então aqui precisa de dois conceitos importantes. O primeiro conceito é a eficácia do medicamento. E o segundo conceito é a sensibilidade antimicrobiana. Então, o que significa dar um tiro de canhão? Vejam só, se eu pegar uma penicilina benzatina e tratar o treponema pálido que causa sífilis, isso é uma bomba nuclear, um tiro nuclear.
Quer dizer, a penicilina, a velha penicilina, o primeiro antibiótico descoberto, ele pode ser um tiro de canhão, entre aspas, ou uma bomba nuclear, uma bactéria que é sensível a ele, tá certo? Então nós temos que tomar um cuidado com isso. E o que é, por exemplo, um meropenem, que é um carbapenêmico, um antibiótico de espectro muito grande, para um Staphylococcus aureus resistente à oxacilina? Não é nada. Entende isso? Então, quando a gente fala de uma droga que você está dando tiro de canhão, entre aspas, ou dando uma coisa muito potente, isso vai depender de dois aspectos. Vai depender da sensibilidade antimicrobiana, que é um ponto importante, e da eficácia do antibiótico, ok? Então não adianta nada eu dar um antibiótico de amplo espectro, que você considera de último escalão de progressão de antibiótico, numa cepa que seja resistente, e vice-versa. Para que eu vou usar uma droga de enorme espectro, que vai induzir muita resistência para uma bactéria que é muito sensível? Então isso gera prejuízo. Prejuízo do ponto de vista de efeito colateral para o seu doente, dependendo da situação que seja. E o prejuízo do ponto de vista microbiológico, porque na hora que você usa um antibiótico de amplo espectro, com uma situação que não precisa de se usar um antibiótico dessa magnitude, você induz muito mais resistência. Você vai usar por um tempo longo, sem necessidade, você vai acabar induzindo resistência por estar usando mais uma vez um antibiótico que tem potencial de indução de resistência alto. Então esse é um primeiro erro muito comum no nosso dia a dia. Então você está no seu dia a dia de trabalho, ou você, o colega seu, vai dar um tiro de canhão, entre aspas. Então vejam só, daqui para frente, usar o tiro de canhão, entre aspas, vai depender de alguns aspectos, você já sabe disso. Você sabe que depende da sensibilidade da bactéria e da eficácia da droga. Então o tiro de canhão, entre aspas, ele pode ser de um antibiótico extremamente restrito de cobertura, como eu dei o exemplo da penicilina. Então a penicilina, benzatina, é um tiro de canhão, é uma bomba nuclear, por uma amidalite estreptocócica, por exemplo, ou por uma erisipela, por Streptococcus pyogenes ou piógenes, qualquer um desses que seja. Entendeu, pessoal? Então, esse é um primeiro conceito que a gente tem que tomar cuidado e é um erro muito comum de a gente observar no nosso dia a dia, na prática médica e assim por diante. Quiser comentar alguma coisa, fique à vontade, pessoal. Vocês podem comentar aqui no chat, falar alguma coisa, perguntar. A gente vai olhando aqui, eu vou acompanhando vocês. Eu estou acompanhando aqui do lado. Se tiver alguma pergunta, e a gente vai conversando. O segundo ponto que eu acho que é legal a gente conversar, que a gente precisa tomar cuidado, que é um erro comum, é não colher hemoculturas. Então, a falta de coleta de hemoculturas gera muito prejuízo na sua prática médica. Então, você, que é meu colega médico, que está no dia a dia, na prática médica, na emergência, na UTI, na enfermaria, você não pode deixar de colher hemocultura. E precisa estar no hábito seu no dia a dia. Quer dizer, você precisa estar com um hábito que você, na hora que você vai manejar seu paciente com infecção bacteriana aguda, você vai utilizar antibiótico, você deve sempre estar em mente de utilizar hemoculturas para poder te ajudar no futuro. Mesmo que você pense assim, eu vou colher hemocultura, professor, mas ela demora 3, 4 dias. Ok, hemocultura tradicional. Se for uma hemocultura automatizada, o tempo é mais curto. Então a gente pode utilizar uma hemocultura automatizada um tempo menor. Ela pode dar o resultado em horas ou em poucos dias. Mas independente disso, pessoal, mesmo que ela demore 3 dias, 4 dias para ficar pronta a hemocultura, é importante que você tenha na mão. Porque, primeiro, vai te ajudar a confirmar o diagnóstico bacteriano. Então você vai estar acompanhando essa cultura e se ela estiver positiva, ela vai te ajudar a te falar, olha, é infecção bacteriana, você isolou a cepa, e você vai ter, além do isolamento da cepa, o nome, o sobrenome dela, você vai ter a cultura dela com o antibiograma. E o antibiograma vai te ajudar a definir a estratégia terapêutica mais adequada. Isso vai te ajudar muito no seu manejo, vai te facilitar para cuidar do seu doente. E esse resultado do seu doente vai ser muito grande. Você está cuidando do seu paciente, você deu antibiótico, você vai ver um retorno. Então o benefício que você vai gerar para ele é muito grande. Para você vai ficar mais tranquilo, você vai ficar muito mais confortável em estar tratando um doente com muito mais segurança e com certeza com mais eficácia. Então a hemocultura é fundamental que você faça. Então você não deve tratar nenhum paciente com antibiótico suspeitando infecção bacteriana aguda sem colher hemocultura. É fundamental.
Algumas situações podem te deixar um pouco, por exemplo, se você tiver uma amigdalite estreptocócica, por exemplo, que é muito visual, você tem uma amígdala com placa, então você pode até, se a história clínica for muito característica, você tratar sem ter hemocultura junto. Mas sempre quando for possível, você colhe. Por quê? Mesmo que seja a positividade não seja alta, por exemplo, numa erisipela, numa celulite, numa amigdalite, numa pneumonia, as positividades não são boas, mas você consegue uma positividade menor, e quando ela é positiva, ela te ajuda muito no diagnóstico. Então, colher hemocultura, de certo modo, vai te beneficiar no manejo desse paciente. Outro ponto muito comum de erro, um terceiro ponto, nós falamos os dois primeiros, né? Primeiro que foi o tiro de canhão, o segundo que é não deixar de colher hemocultura. O terceiro ponto, que é bastante importante nesse dia a dia, é a cultura positiva para a urina, que é um dado importante para você que está me ouvindo, que é médico e médica, que trabalha com esses pacientes, colhe urocultura todo dia, cultura de urina. É importante para você avaliar quanto a positividade da cultura de urina pode interferir na sua terapêutica. Então vejam só, nem toda urina que tem bactéria positiva na cultura esse paciente precisa ser tratado. Então você que está cuidando desse paciente, você precisa tomar uma decisão clínica, ele pode ter ou não queixa urinária, e você tem uma cultura de urina na sua mão com positividade de bactéria, e aí a mais comum delas é a Escherichia coli, você precisa avaliar se aquele paciente tem ou não tem queixa urinária. Então, se você tem uma cultura positiva e o paciente não tem queixa urinária, não há necessidade de se tratar esse doente. Só tem duas exceções que você deve fazer isso: em pacientes gestantes e pacientes que vão ter manipulação da via urinária com procedimento urológico. Ok? Então, você tem que ter clareza que a positividade da urina com bactéria não necessariamente precisa você tratar seu paciente com uma infecção urinária baixa. Então, se ele tem bactéria isolada, não tem queixa urinária, esse doente não merece ser tratado. E se esse paciente tiver queixa urinária, você deve tratá-lo com infecção urinária baixa. Então, esse é um ponto importante na avaliação desse paciente. O que eu tenho de importância nesse manejo, né? Então, do ponto de vista da cultura de urina, é importante a gente caracterizar isso. O outro ponto que é importante em relação aos erros que ocorrem do ponto de vista de manejo do paciente com infecção são as culturas positivas traqueais. Essas culturas positivas traqueais, principalmente quando a gente utiliza isso em pacientes que têm tubo orotraqueal ou traqueostomia, isso ocorre muito em pacientes da terapia intensiva ou da emergência, essas culturas precisam ser interpretadas com muito cuidado. O que acontece muitas vezes é que positivou a cultura traqueal, que é chamada espiral traqueal, já se aceita que haja uma infecção. Então esse é outro ponto muito importante. Então quando a gente vai definir uma pneumonia relacionada, associada à ventilação mecânica, um paciente que está com aparelho, com respirador, é importante a gente tomar um cuidado quando a gente coletar esses materiais, ou pelo tubo orotraqueal, ou pela traqueostomia, que primeiro, a gente vai ter que fazer a cultura chamada de semicontrativa, que é uma técnica que a gente pode ter uma positividade um pouco mais segura do material. Por quê? Porque a cultura semicontrativa, ela pode facilitar para nós, para inferir se aquela bactéria tem poder infectante ou não. Outro ponto importante é que você é obrigado a ter queixas respiratórias, alterações de imagem pulmonar, para que a gente possa inferir a possibilidade de pneumonia associada ao ventilador. Então, no momento que você tem um paciente que tem uma queixa clínica ou uma manifestação clínica, por exemplo, ele pode estar entubado, pode estar em ventilação mecânica ou traqueostomia, então às vezes as queixas são muito variadas, então ele pode ter sinais clínicos de infecção. Então, por exemplo, febre, leucocitose, leucopenia, alteração funcional orgânica, então alguma disfunção orgânica que ele possa ter, ou mesmo pulmonar, ou digestiva, ou hematológica, ou cardíaca, ou cerebral, associado a isso a cultura positiva da espiral traqueal. Então vejam só, então para a gente poder considerar que haja essa positividade da cultura traqueal e estar relacionada à pneumonia daquele doente, você precisa ter as queixas que investiguem
e que te oriente que haja uma suspeita de pneumonia. Não adianta você só coletar a cultura do aspirato traqueal, da traqueia ou do tubo traqueal e vier positiva e você considera como infecção. Não funciona assim. Então isso pode ajudar quem? Ajuda o serviço de infecção hospitalar, o serviço que cuida de infecção associada à saúde, assistência à saúde, relacionada à assistência à saúde. Então, nesse time do hospital, vale a pena o aspirato traqueal estar positivo e ele cuidar disso, porque ele vai ter uma informação da microbiota hospitalar. Mas para você que está na beira do leito, vendo o seu doente na UTI, na emergência ou no home care, e a cultura vem positiva, você não pode pegar só aquela cultura com bactéria e tratar. Você precisa ter indícios clínicos que sugiram a você que esse paciente tem a pneumonia. Senão ele pode estar com essa cultura apenas colonizada e não infectando o doente. Ok? Então esse é um ponto muito importante. E para você valorizar mais ainda se essa cultura respiratraqueal possa estar implicada com infecção pulmonar, você colhe hemocultura junto. Num paciente com suspeita clínica que tem a febre, que tem a leucocitose, que tem alguma alteração pulmonar, que faz você lembrar da possibilidade de infecção. Por que é importante? Porque se a hemocultura vem positiva e o aspirato traqueal tem a mesma bactéria, te ajuda demais a você interpretar isso como sendo uma pneumonia relacionada ao respirador ou não. Tá certo? Então esse é outro erro muito comum. O colega pegar aquele material, você precisa tomar cuidado com isso, a cultura está positiva na traqueia e você aceitar isso como sendo uma infecção pulmonar, sem ter os indícios clínicos, laboratoriais, radiológicos. Ele precisa ter uma imagem pulmonar, uma alteração, uma consolidação, uma alteração pulmonar que sugira a você que mudou o comportamento do raio-x ou tomografia desse paciente. Ok? Então esse é um quarto ponto que é muito comum de erro no dia a dia do médico, no dia a dia da assistência médica dos pacientes. Outro ponto que eu acho que é interessante a gente conversar, que é bastante comum no nosso dia a dia, é o isolamento de bactérias que são saprófitas. São as bactérias que vivem conosco. E o exemplo mais clássico disso é o Staphylococcus coagulase negativo. Então, porque nós temos Staphylococcus divididos em dois aspectos, os que têm coagulase, enzima coagulase, e o que não tem. Os que são coagulase positivos são o mais comum deles, o Staphylococcus aureus, todos vocês conhecem. E os que não têm coagulase, tem mais número de cepas, mais espécies, que são Staphylococcus coagulase negativo. E o que é o protótipo, o que mais exemplifica esse Staphylococcus coagulase negativo é o Staphylococcus epidermidis. Tem o hominis, o hemolíticos, né? Tem outras espécies que têm implicação nisso. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu estou chamando a atenção da positividade do Staphylococcus aureus negativo. Por quê? Porque ele é um saprófita de pele. Então é muito comum ele estar na nossa pele. E nossas culturas são colhidas pela pele. As hemoculturas são colhidas pela punção cutânea. Então o que acontece muitas vezes? Muitas vezes a gente tem culturas de sangue, hemoculturas, que vêm com positividade do Staphylococcus coagulase negativo. Habitualmente os laboratórios soltam o diagnóstico como sendo coagulase negativo. A maioria dos laboratórios no dia a dia nosso, que você tem vivido e trabalhado, não costumam identificar a espécie. Então eles soltam um coagulase negativo. Isso, de certo modo, para o nosso dia a dia não é tão impactante. Mas seria importante a gente ter a espécie correta para poder interpretar. Mas já sabendo que o Staphylococcus é coagulase negativo, você tem que pensar que ele pode ser um saprófita de pele. E aí, como é que você faz para resolver essa dúvida? Esse é o grande problema. Porque se você tem o Staphylococcus coagulase negativo isolado numa hemocultura, e num doente que você colheu porque havia uma suspeita de infecção bacteriana aguda, um paciente com febre, com disfunção orgânica, como que você vai interpretar isso e poder definir que se realmente esse Staphylo não é contaminante, apenas um colonizante, ou realmente ele é o responsável pela infecção daquele doente? E aqui vale uma dica importante. Sempre que você colhe hemocultura, você tem que fazer hemoculturas pareadas, 2 pelo menos, sempre. E sempre em locais diferentes. Então eu vou posicionar o membro superior esquerdo do paciente, colhe outra amostra no membro superior direito, ou no outro local. Então precisa coletar em 2 sítios diferentes, com asepsia cirúrgica correta, limpeza total, adequada,
fundamental a asepsia para você não isolar uma bactéria que não seja responsável pela infecção. Então, uma maneira simples de resolver isso é você colher culturas pareadas. Então, sempre que você fazer hemocultura, você precisa colher hemocultura com frequência quando você está manejando a infecção bacteriana aguda e lembrar que elas precisam ser pareadas. Nunca você colhe uma hemocultura. Se você colher uma hemocultura, o que vai acontecer? Se ela vier positivo para o Staphylococcus coagulans negativo, você não vai saber se ela foi colonizada ou não. Você colhe duas e com asepsia boa, mesmo que um lado você contamine por alguma razão e cresça um Staphylococcus coagulans negativo, é muito difícil você coletar no outro local e positivar de novo. Certo? Porque você fez a asepsia cirúrgica dos dois lados. Provavelmente não é para crescer nada de contaminante. Só vai crescer realmente o que tiver no sangue. Então, se você tiver o descuido de ter contaminado por um Staphylococcus coagulans negativo na hemocultura, provavelmente se for colonizante só, a outra hemocultura vai vir negativa. Ok? E aí vale também, se você fez uma boa asepsia cirúrgica, coletou as duas hemoculturas, e as duas hemoculturas vêm positivo para Staphylococcus coagulase negativo, é provável que essa bactéria seja responsável pela infecção do doente, pelo menos pela bacteremia. Está claro isso? Então esse é outra falha, outro erro muito comum. Então a gente não coletar hemocultura é uma falha importantíssima, nós temos que coletar sempre. E quando a gente vai coletar as hemoculturas, ela tem que ser pareada. Isso vai te ajudar muito do ponto de vista clínico. Outro ponto que é bastante importante quando a gente fala em isolamento microbiológico, é você não utilizar a bacterioscopia como ferramenta diagnóstica. A bacterioscopia é o exame direto que é feito a coloração pelo Gram para exame de bactéria em materiais biológicos. A gente não faz bacterioscopia do sangue total, é muito raro e as evidências científicas mostram que o benefício é muito baixo. Mas, para materiais biológicos como líquidos pleurais, líquido acítico, líquido articular, líquor, materiais purulentos coletados de qualquer sítio, a bacterioscopia vai te ajudar muito na avaliação. Ela pode te falar se a bactéria é coccus, se é bacilo, se a bactéria tem um gram negativo ou se tem um gram positivo. Isso já te ajuda muito para você tomar decisões. E mais importante ainda, é um método simples, qualquer laboratório sabe fazer, e o resultado é rápido. É o tempo de corar e dar o resultado, coisa de 1 hora, 2 horas, no máximo. Então, pessoal, a bacterioscopia, ela precisa ser feita na rotina médica de vocês. Então, você que está me ouvindo, que lida com paciente com infecção bacteriana aguda, não deixe de usar a bacterioscopia quando você colhe materiais. Então você vai ter a bacterioscopia e você vai ter a cultura associada, ok? Então isso é muito importante para o seu dia a dia, isso vai te ajudar muito, você vai ver como que vai te ajudar a decidir melhor e você ficar muito mais seguro, ficar mais confortável. Não é aquele doente seu que está com um abscesso, que está com uma artrite séptica, com um empiema, com derrame pleural piogênico por alguma razão, um exudato que tem a bactéria. Vai ser muito mais confortável para você, ficar muito mais tranquilo em poder ter um dado laboratorial na sua mão, bacterioscopia, que possa ter uma positividade, falar, ó, é um coccus gram positivo. Puxa, você já vai imaginar. Pode ser um Staphylococcus aureus, resistente a óxido ou não, entendeu? Pode ser, é um bacilo gram negativo. Você vai imaginar Pseudomonas, Escherichia coli, Klebsiella, algum que pode te ajudar. E você toma a conduta em cima dessa informação. E não é só isso. Você vai cultivar o material. Às vezes o que acontece, pessoal? Você faz a bacterioscopia e tem lá um bacilo gram negativo. E está cheio de bacilo gram negativo. Você viu no direto. Quando você cultiva, não cresce. Isso acontece às vezes. Porque o paciente pode ter usado algum antibiótico. Às vezes aquele antibiótico chegou junto ao material biológico, vai para a cultura específica e inibe o crescimento, por exemplo. Às vezes a infecção é polimicrobiana, por exemplo. Você tem um coccus gram positivo, você tem bacilo gram negativo no exame direto, e você cultiva, só cresce o coccus gram positivo, por exemplo. E você tem gram negativo, bacilo gram negativo no exame direto, na bacterioscopia. Então, dependendo de cada situação, pode ser relevante isso. Dependendo do que você está trabalhando, o tipo de doente, se for uma infecção abdominal, intracavitária, pode ser polimicrobiana, então isso pode te ajudar na informação. Então você vê a quantidade de dúvida que você pode resolver, a sua dúvida que vai te afligir, que vai te preocupar, pode ser resolvida no manejo da bacterioscopia, ok?
Então, mais uma informação que pode te ajudar no seu dia a dia. Outro ponto importante, que é um erro muito comum no nosso dia a dia, é nós termos uma decisão médica muito difícil quando você tem pacientes com febre e tão, de certo modo, com uma gravidade, que você quer tomar uma decisão rápida. Então aqui vem um ponto muito importante. Eu preciso falar isso para vocês. Nem toda febre significa utilizar antibiótico, pessoal. Vocês sabem disso. Não é porque o paciente fez febre, eu vou dar antibiótico. Então esse é outro ponto que precisa ser cuidadosamente avaliado por você. Então você tem que ter a história, o exame físico bem feito, para você levantar a hipótese diagnóstica correta, para tomar a decisão de usar ou não usar antibiótico no paciente com febre. E você sabe muito bem, a febre é um sintoma muito importante. Realmente, as infecções bacterianas agudas, a enorme maioria cursa com febre. Mas nós temos uma gama de doenças, fora a infecção bacteriana aguda, que fazem febre, como infecções virais. Vocês sabem muito bem disso. As infecções virais que comprometem o sistema respiratório, a via aérea superior ou via aérea inferior, as infecções virais que comprometem o sistema digestivo, as meningites, as encefalites, elas não precisam de utilização de antibiótico. Esses vírus não respondem. Quando eu falo antibiótico, pessoal, eu estou falando de antibacteriano. Porque o termo antibiótico também é um outro problema sério, a gente tem que conversar também sobre isso. Então a gente fala antibiótico, nós estamos referindo a antibacterianos. Então utilizar antibiótico para todo quadro de febre é um erro muito comum. E a gente tem que tomar cuidado com isso e diminuir o máximo que a gente puder. Não estou dizendo que você vai conseguir 100% resolver isso. Eu acho que não. Mas não tem problema. Você vai conseguir resolver a maioria dos seus casos. Então é importante você ter uma história bem feita, um exame físico bem feito, para que você interprete aquele doente e defina se aquela infecção é bacteriana ou não. Então usa história, exame físico, exames laboratoriais, imagem e avalia. Não, isso aqui é mais para bacteriano, eu vou tratar. Não tem evidência bacteriana, você não deve tratar com antibiótico. Você tem que observar esse doente, reavaliar, colhe os materiais, ver o que você vai fazer, pedir para ele voltar para você reavaliar isso. E é muito comum, às vezes, a gente fala mais aqui em adulto, mas na pediatria é muito comum a infecção viral. E o pediatra precisa tomar esse cuidado para manejar esse doente. Então, febre não é igual a antibiótico. Então, eu preciso de mais informação médica, informação clínica, para tomar a decisão correta, para ver se eu vou utilizar antibiótico ou não naquele doente. Lembrar que tem muita doença inflamatória que faz febre, muita doença autoimune que faz febre, vasculites, doenças virais fazem febre, doenças parasitárias, doenças fúngicas. Então nós temos que tomar qualquer doença que faz sangramento, por exemplo, hemorragia subaracnoide, sangramento digestivo, todas elas podem fazer febre. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Então a história, o exame físico bem feito, avaliar esse doente com calma, fazer o seu exame complementar, exame laboratorial de sangue, imagem se for necessário, de acordo com a queixa do paciente, para que você possa ter toda essa informação e definir se esse doente merece ou não usar o antibiótico por suspeitar de uma infecção bacteriana aguda. Ok? Então essa é outra informação importante para você, para tomar esse cuidado. Outro erro muito comum para nós é a não utilização do lactato como indicador de disfunção orgânica na sepse. Então, quando eu falo em sepse, que são aqueles doentes que fazem infecção com disfunção orgânica, que é a melhor definição para sepse, são pacientes com infecção associados à disfunção orgânica decorrente dessa infecção. Então, sepse é isso. E para que a gente possa medir a disfunção orgânica, nós temos várias coisas para fazer isso. As queixas clínicas dos pacientes, sinais vitais dos pacientes, as informações de imagem laboratoriais. E o lactato é um marcador importantíssimo de disfunção orgânica de perfusão tecidual. E é uma disfunção orgânica decorrente da perfusão do endotélio. Então, quando eu tenho lactato aumentado na sepse, eu preciso, numa infecção, eu preciso definir que esse paciente tem sepse. Porque o lactato está mostrando para mim que é uma disfunção orgânica importante, que é endotelial. Então, esse paciente tem uma disfunção orgânica com baixa de perfusão, com endotélio doente. Então, o lactato tem que ser dosado sempre na sepse e tem que ser olhado com cuidado, porque o aumento dele define para você que há disfunção orgânica naquela infecção. O paciente chega para você na sua emergência
com uma erisipela, com uma pneumonia, com uma infecção de outro sítio intestinal, e você vai avaliar o lactato dele para poder avaliar se há algum tipo de disfunção orgânica associada à infecção que ele desenvolveu. E esse marcador é importantíssimo para você poder concluir o diagnóstico que esse paciente tem sepsis. E aí seguir toda a abordagem que o paciente séptico merece. A rapidez no antibiótico, na coleta das hemoculturas, na correção do volume, no suporte de oxigênio, se precisar, e assim por diante. E no suporte pressórico com droga vasoativa. Ok? Então esse é um ponto importante para a gente. Outro erro muito comum no nosso dia a dia. Eu falei do tiro de canhão, a falta de coleta de hemocultura, a cultura positiva para a urina, a cultura positiva na traqueal, o estafo coagulase negativo, a febre não é igual ao antibiótico, falei sobre a bacterioscopia, e agora nós falamos sobre o lactato, esse é o 8º, e vamos falar do 9º, que é a confusão mental. Confusão mental, pessoal, em idoso, em jovem que seja, em vigência de uma infecção, você precisa tomar muito cuidado. Esses doentes acabam e podem estar com sepse, porque a confusão mental pode ser um marcador de disfunção encefálica para aquele doente. E é muito comum em idoso. E a gente, muitas vezes, você também passa por isso, subestima a confusão mental, achando que é um momento de delírio, ou o idoso está confuso, ou assim por diante, e esquece de correlacionar essa confusão mental com o quadro possível de sepse. Então, toda infecção bacteriana que você tenha no seu dia a dia e que acaba desenvolvendo um quadro confusional, você tem que tomar muito cuidado na possibilidade dessa confusão estar gerando um quadro, ser decorrente de um quadro séptico. Então, daqui para frente, pessoal, paciente confuso e você está pensando em infecção nesse doente, tem que tomar cuidado com o sepse. E pior ainda, às vezes alguns pacientes idosos, as manifestações clássicas de infecção, como febre, leucocitose, podem estar ausentes em algum imunocomprometido, por exemplo, pacientes imunocomprometidos. Então, o quadro confusional agudo que você recebe no seu consultório, na sua emergência, ou que está lá internado no hospital, na UTI, precisa estar no seu diagnóstico inicial a possibilidade de sepsis bacteriana para aquele doente, ok? Então, esse é um dado importante para você. Então, nós falamos de 9 erros aí, né? Bastante, né? 9 erros comuns no nosso dia a dia de manejar os pacientes com infecção bacteriana aguda. Deixa eu ver, aqui tem algumas questões, eu quero dar uma respondida para vocês. Aqui tem uma questão do Lucas. Professor, pacientes transferidos entre unidades com história de infecção e uso de antimicrobianos diversos em cultura. Sem boa resposta clínica, deve ser realizada a cultura mesmo assim? Então, Lucas, aqui um dado importante, né? Pacientes transferidos entre unidades com história de infecção, ok, de um hospital para o outro, de um home care para o hospital, acho que é isso, né? E que está usando antimicrobiano já, diversos, sem cultura, tá vendo? Os erros graves que a gente tem no dia a dia, e o doente já está usando há vários dias, né? Se ele tivesse feito no primeiro, já tinha informação para você. Mesmo sendo negativa, se não é uma informação, mas você colhe 2, 3, 4 hemoculturas, vai positivar alguma delas e vai te ajudar. E sem boa resposta clínica, deve ser realizada a cultura mesmo assim? Precisa. Por quê? Porque se ele não estiver tendo resposta ao esquema antimicrobiano que ele está usando, Lucas, o que está acontecendo? Se ele não responde ao esquema antimicrobiano que ele está usando, ele pode ter uma cepa bacteriana, provavelmente, que não responde ao esquema antimicrobiano dele. Então, mesmo que ele esteja usando antibiótico, mas o antibiótico pode não estar sendo efetivo, você pode ter a chance da cultura de sangue ou de urina ou do sítio de infecção positivar. Por quê? Porque aquela cepa que ele tem não está respondendo diretamente ao esquema antimicrobiano que ele está usando. Então você tem uma chance boa de ter positividade de cultura desse doente, de qualquer sítio, sangue, urina ou de materiais biológicos, positivo vai te ajudar na conduta. Então a pergunta que você fez, você deve utilizar a hemocultura sim. Hemocultura e cultura de outros sítios. Recebeu esse doente, o doente não está indo bem, você tem que tomar decisão. Você está lá como doente, você tem que tomar essa decisão. Está angustiado com aquilo, preocupado. E é assim que a gente fica, né? Está preocupado pelo nosso doente. Nós sempre estamos preocupados pelo nosso doente. Então você precisa coletar as culturas, e se estiver muito grave, trocar o esquema antimicrobiano, ampliar o espectro e ficar em cima da cultura para ver se ela vai positiva ou não. E tomar aqueles cuidados, pelo menos 2 hemoculturas, cultura de urina, cultura de outros materiais,
Lembrar, se o doente tiver catéter venoso profundo ou PIC, catéter de inserção periférica central, ver se eles não estão contaminados. Retirar eles se tiver muito tempo, trocar eles. Antes de trocar eles, coletar a cultura do lumen desses catéteres, junto com a cultura periférica. Isso é um dado importante também. Você colhe as culturas do lumen, do catéter venoso central, ou de inserção periférica ou central, inserção de vias grandes. Você colhe, faz toda a sepsia, colhe cultura daquele lumen, colhe cultura periférica do doente, para você poder comparar, porque às vezes você contamina o material, contamina a cultura do lumen, né? Então você tem que tomar esse cuidado, porque tem que ter a mesma bactéria presente nas culturas. E avalia isso, para ver se o catéter está contaminado ou não. Isso é um sinal também importante para nós. E tira os catéteres. Isso acontece muito, você dá antibiótico, mas tem um catéter contaminado. Tem que trocar ele, tirar ele, funcionar outro acesso, ou funcionar o acesso periférico, espera um pouquinho, depois funciona o central, né? Então essa é a maneira de lidar com esses doentes que vêm de outras unidades, que vem muito manipulado, com muito antibiótico, e você, se ele estiver instável, não der para você fazer muita coisa, você tem que coletar as culturas, investigar e tratar esse doente adequadamente. Se esse doente vem para você numa condição clínica mais estável, às vezes permite você tirar até o antibiótico, se estiver seguro. Esperar ver como que ele vai se comportar, 1, 2, 3 dias, e recomeçar o esquema terapêutico dele, colhendo dessa maneira as culturas de maneira mais adequada. Retomar toda a investigação de cultivo microbiológica desse doente. Ok? Então acho que isso responde a sua pergunta. Deixa eu ver se tem alguma coisa de perguntas aqui do pessoal. Ok. Então vamos continuar. Então nós temos mais outro ponto importante, que eu acho que a gente precisa tomar um certo cuidado, que eu quero falar para vocês isso, que seria o 10º ponto de erro. Então falar em 10 erros do dia a dia. Já falamos, né, de 10, vamos falar do 10º agora, falamos de 9. E o 10º, pessoal, é a questão do uso de carbapenêmicos como primeira escolha de tratamento de infecção. Esse é um problema que eu digo que é muito grave. Carbapenêmicos, quais são as drogas carbapenêmicas? São o imipenem, cilastatina, que é o nome comercial Tienan, o meropenem, que é o Meronem, e o ertapenem, que é o Invans. Então são 3 drogas carbapenêmicas. Essas drogas são drogas ótimas, ajudam muito a gente no dia a dia. Mas ela tem uma cobertura muito específica para gram-negativos, principalmente gram-negativos, bacilos gram-negativos aeróbicos, que tenham resistência à beta-lactamase, principalmente espectro expandido. O que é beta-lactamase? A beta-lactamase é uma enzima que a bactéria produz que vai inibir beta-lactâmicos. Quem são os beta-lactâmicos? Penicilinas, cefalosporinas, né? Então, são drogas, cefalosporina de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração, as penicilinas naturais, a penicilina sintética, tipo amoxicilina, né? Então, todas essas drogas, elas podem ser inibidas pelas beta-lactamases das bactérias. E aí, tem beta-lactamases chamadas de espectro expandido, que são chamadas, a sigla é SBL. Essas beta-lactamases de espectro expandido, elas têm uma capacidade de bloquear antibióticos de maior espectro, como por exemplo, cefalosporinas de terceira geração, piperacilina tazobactam, que é uma penicilina de pseudomonas, cefalosporinas de quarta geração, como cefepime. Então, essas drogas podem ser inibidas por bactérias gram-negativas que produzem beta-lactamases de espectro expandidos. E aí sim, o carbapenêmico é a primeira escolha para isso. Então, os carbapenêmicos são drogas boas para isso. Principalmente o meropenem e o imipenem para as bactérias gram-negativas que produzem SBL, inclusive as bactérias não fermentadoras. As não fermentadoras de glicose, que são pseudomonas, acinetobacter, estenotrofomonas, burkholderia ou burkholderia. Então, essas bactérias são gram-negativos, não fermentadores de glicose, e que, o meronem e o imipenem têm uma resposta efetiva para essas cepas, quando são SBL, quando elas têm produção de beta-lactamase espectro expandido. E o ertapenem, que é outro carbapenêmico, ele é bom, mas não é adequado para ser usado para os não fermentadores. Então ele é bom para Escherichia coli, para Klebsiella, para Proteus, mas não responde bem para os não fermentadores. Ok? Então isso é importante na avaliação. Então o que é o erro importante? O erro importante aqui
é usar essa classe de droga como primeira escolha para infecções bacterianas agudas. Aí o colega olha aquele doente, ele está grave, ele está com medo daquela situação de gravidade e dá uma droga de espectro amplo. E de maneira totalmente inadequada. Então o paciente tem uma pneumonia comunitária, uma pneumonia aguda, bacteriana, comunitária, mesmo seja idoso, chega para você grave. Você não deve tratar esse doente para suspender ele. Mas é claro, eu entendo isso. Mas você tem que entender também que você tem que ter um padrão clínico para avaliação desse doente. Você não está lidando com um doente que está infectado por ter internado em hospitais, ou está tomando antibiótico. É um doente sem terapêutica. Faz uma pneumonia aguda bacteriana e chega até você. Ele está grave, ok, ele pode estar até séptico. Mas qual a razão de usar carbapenem como primeira escolha? Você não deve fazer isso. Por quê? Porque as outras drogas, tipo o beta-lactâmico associado a macrolídeo, uma quinolona respiratória, são tão efetivos como adequar o esquema terapêutico para esse doente. Vocês estão escutando, pessoal? Tá tudo bem ou tá travado? Tá tudo bem? Parece que tá meio travado a... Tudo bem, pessoal? Se já falar alguma coisa aqui, pode falar no chat. Mas tudo bem. Vamos seguir. Então é o seguinte, pessoal. O que acontece? Então o carbapenêmico, ele é uma droga de escolha para essas situações. A gente não deve usar primário. Por que não devemos usar? Primeiro, não tem indicação. Porque aquela situação clínica, você tem critérios para não utilizar. Segundo, é que você aumenta a indução de resistência. Isso é um problema muito sério. Então, quando começa a usar muito carbapenêmico sem indicação adequada, o que nós geramos? Nós geramos um problema na flora hospitalar ou comunitária relacionada à resistência a carbapenêmicos. Então, hoje, a nossa incidência de KPC, o que é KPC? São cepas de bactérias gram-negativas que produzem carbapenemase. Carbapenemase são enzimas bacterianas que quebram o carbapenêmico. Então o carbapenêmico não vai ter efeito. E hoje, dentro dos hospitais, pessoal, as KPCs são uma realidade dura para nós. Porque são cada vez mais frequentes, é uma resistência ampla, problemática. E dependendo como for, eles podem virar cepas de resistência muito ampla, resistência extremamente intensa com a nossa utilização de antimicrobianos. Então é importante que a utilização de carbapenêmico seja extremamente restrita, seja cuidadosamente avaliada. E eu acho até importante que sempre a discussão de se prescrever um carbapenêmico seja discutido com mais de um médico, não só você sozinho. Trazer um outro colega mais experiente, ou o próprio serviço de infecções relacionadas à assistência à saúde da sua instituição, para que vocês possam decidir em conjunto se vale a pena ou não utilizar carbapenêmico. Porque o uso indiscriminado dele, infelizmente, vai gerar muito mais problema do que ajuda para os pacientes no hospital, no futuro paciente que for internado. Então, fique claro que o carbapenêmico não deve ser de escolha, de primeira escolha, em situações médicas onde você tem evidência muito clara do ponto de vista de critério clínico, diagnóstico, tá bom, pessoal? Então, utilizar carbapenêmico realmente em situações muito mais pontuais, específicas de resistência, cuja infecção tem sensibilidade ou não a carbapenêmicos, tá bom? Então, lembrar que utilizar carbapenêmicos ele vai criar uma resistência muito ampla para você do ponto de vista clínico, com a indução de KPC. Bom, pessoal, nós falamos aqui de 10 pontos importantes. Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui se eu preciso de alguma coisa para completar para vocês. Então, nós falamos de 10 pontos importantes, de erros comuns no manejo de infecção bacteriana aguda. Eu espero que vocês aproveitem isso, né? Eu vou deixar essa live gravada no nosso feed. Quem quiser entrar lá de novo, olhar com calma, compartilha também, deixa um comentário, compartilha, é interessante. Tá bom, pessoal? Um abraço para todos vocês aí, tá bom? Tchau, tchau.